Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Cardoso, como vocês já sabem, eu dou revisão de Direito Processual do Trabalho e hoje vamos falar sobre a presunção relativa. O que seria? De acordo com o artigo 844 da CLT, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e já o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Seria esse artigo. No caso, se o reclamante entrar com uma petição inicial e no dia da audiência eu não comparecer, esse processo vai ser arquivado, sem a resolução do mérito, ou seja, eu vou ter que pagar umas custas por isso, por eu não ter comparecido, se eu não tiver um justo motivo, tem que ser explicado o porquê você não compareceu, por exemplo. Se eu fui o reclamante e eu não compareci na audiência, mas eu apresentei um atestado explicando o meu não comparecimento, aí tudo bem, é um justo motivo do porque eu não compareci. Mas se eu não apresentar essa essa reclamação, no caso, ela vai ser arquivada. E se ele quiser entrar com outro processo, ele vai ter que passar todo o trâmite de novo, uma nova petição inicial e tudo mais. Mas agora, se o reclamado não comparecer, o reclamante foi à audiência, mas o reclamado não compareceu, o que acontece? Nesse caso, acontece a revelia, que é além da confissão quanto à matéria de fato, ou seja, a presunção relativa é que, como o reclamado ele não compareceu à audiência, isso significa que uma presunção que de tudo aquilo que o reclamante falou é verdadeiro, no caso, além da confissão quanto à matéria de fato, porque ele não impugnou aquilo que o reclamante estava pedindo, os pleitos do reclamante nesse caso. Ou seja, cabe à parte demandada, ou seja, a reclamada, oferecer impugnação específica ao fato alegado na inicial. Ou seja, eu tenho que impugnar todos os fatos que estavam na inicial, tanto na contestação quanto na audiência. Você tem que fazer essa impugnação. Pois, do contrário, sem que seja hipótese excepcional na legislação, presume-se verdadeira narrativa feita na inicial. Eu sou reclamante, eu fiz uma inicial pedindo horas extras, danos morais e materiais, e na audiência eu falei sobre as horas extras, danos materiais, mas não falei sobre esses danos morais, não falei na contestação, vai acontecer o quê? A confissão. A confissão é quando a parte reclamada, ela não debate, ela não faz a impugnação daquele pleito da inicial. Ou seja, aquilo que o reclamante falou na inicial vai ser considerado, vai ser presumido como verdadeiro nesse caso. Como, por exemplo, essa jurisprudência que eu juntei: horas extras, controle de jornada, ausência de cartões de ponto, ônus da prova, súmula 338, inciso 1 do TST. O ônus de demonstrar a jornada do trabalhador é da empresa, pela imposição legal apontada no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Ou seja, quando uma empresa tem mais de 20 funcionários, cabe à reclamada fazer a juntada dos cartões de ponto, no caso. Essa prática do controle do horário de trabalho empregado possui dupla finalidade, sendo a primeira a de ter a empresa controle das horas trabalhadas pelos seus funcionários, e a segunda para que os empregados possam conferir seu salário correspondente às horas efetivamente trabalhadas, ou seja, a empresa vai ver se esses funcionários estão trabalhando e o reclamante ele vai ter como prova esses cartões de pontos que ele trabalhou, no caso. Então, essa dupla finalidade, o objetivo dos cartões de pontos, no caso. Diante desse raciocínio, os controles de frequência se fazem necessários. E a ausência dos referidos documentos e atendimento à súmula 338 do TST traz a presunção relativa em relação à veracidade da jornada indicada na inicial. Por exemplo, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT diz exatamente isso que eu falei para vocês. Se uma empresa tem mais de 20 funcionários, ela é obrigada a juntar esses cartões de pontos. Porque se tiver menos, não é obrigado ter cartão de ponto na empresa. Quando tem mais de 20 funcionários, é obrigado os reclamantes todos, os trabalhadores, no caso, eles assinarem esse cartão de ponto. E como ela não fez essa juntada desses cartões, o que acontece? A presunção relativa de tudo aquilo que estava na inicial, tudo aquilo que estava pleiteado na inicial, tem uma veracidade, porque ele não impugnou, se ele não impugnou,
a matéria de fato quer dizer que aquilo está correto no caso. E a revelia? A revelia no Código do Processo Civil, por exemplo, a revelia ela se dá com a ausência do réu do requerido, no caso, na audiência. Mas já que no processo do trabalho, seria a ausência de contestação à revelia, o artigo 844 da CLT. A exceção foi aquilo que eu falei para vocês. De acordo com a súmula 122 do TST, a reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou de seu preposto no dia da audiência. Ou seja, se teve a audiência e eu não apresentei eu não compareci no caso, e eu não apresentei a contestação, porque no processo de trabalho a gente tem até a data da audiência para apresentar a contestação. E se eu não apresentei, acontece revelia. E nesse caso, ela pode ser mudada, no caso, se eu apresentar esse atestado médico. Eu não consegui apresentar a contestação por um motivo específico, eu estava doente, ou então o meu preposto ficou doente no dia da audiência, a ausência da contestação, no caso. Tem que ter essa apresentação de atestado médico, que seria um motivo justo para você conseguir meio que não levar essa revelia, no caso. A revelia seria a ausência de defesa e a confissão, a falta de depoimento, ou seja, a revelia é a ausência de defesa, não apresentei a contestação. E a confissão seria quando eu deixo de debater um ponto na audiência. O reclamante falou uma coisa e eu não impugnei durante a audiência. O que acontece? A confissão daquela matéria, porque se eu não impugnei, quer dizer que aquilo que o reclamante falou é verdadeiro. Ou seja, a confissão é uma consequência da revelia. Porque se tem ausência de defesa, de consequência, eu não vou ter a confissão, que é a falta de depoimento, e vai gerar o quê? A revelia, nesse caso. Já no processo de trabalho, temos a audiência inicial e a audiência de instrução. A audiência inicial seria, no caso, quando eu entro com a petição inicial, aí passa as 48 horas, aquele servidor ele vai notificar a reclamada pode apresentar a contestação e durante esse quinquídio legal, que seria esse quinquídio legal, na a citação da reclamada, e até a data da audiência, que demora, o certo pela lei seria 5 dias, quinquídio legal para marcar a audiência. Então, no caso, a reclamada teria esses 5 dias para apresentar essa contestação. Nesse quinquídio vai ser marcada a audiência inicial. O que seria essa audiência inicial? Seria uma forma do juiz, do magistrado ali, tentar a conciliação entre as partes. E vai ser apresentada a defesa, no caso. O reclamado vai apresentar a defesa e o reclamante vai falar se ele aceita ou não uma proposta de conciliação e tudo mais. E logo após essa audiência de instrução, porque depende, no processo do trabalho, ou a audiência pode ser una, que seria uma audiência una, que já tem a produção de provas, tudo junto, tudo em uma só, não é dividido. Ou ela pode ser separada, ou ela pode ser una. O que geralmente acontece no processo de trabalho é ela ser una, em uma audiência já resolver tudo. Ou então ele pode marcar a audiência para tentativa de conciliação, e se não tiver essa conciliação, vai ser marcada uma nova audiência de instrução. Quando eu falo instrução, isso quer dizer que é uma produção de provas, ou seja, eu vou produzir as minhas provas, eu vou colher os depoimentos, eu vou pegar o depoimento do reclamante, vou pegar o depoimento da reclamada, o depoimento das testemunhas, e ver o que cada um está falando ali no caso. Observação: o reclamado compareceu na audiência inicial e apresentou a defesa. E não existe a revelia, porque a revelia é a não apresentação da defesa, não a apresentação da contestação, no caso. Mas não compareceu à audiência de instrução na produção de provas. O que acontece? O réu é confesso. O que é a confissão? A confissão é quando ele não debate
aqueles pontos falados na audiência. A confissão é quando eu não debati aquilo que o reclamante falou durante a audiência. Então, se eu apresentei a defesa, mas eu não compareci à audiência, eu confesso. Mas se eu não apresentei a contestação e nem apareci na audiência, é revelia e réu confesso nesse caso. Já as defesas processuais preliminares, no caso, seria sem resolução do mérito. De acordo com o artigo 337 do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a inexistência ou nulidade da citação. Ou seja, essas defesas processuais, essas preliminares, é quando a gente está fazendo a contestação, aí tem lá, você coloca as qualificações das partes e logo após, antes dos fatos, você já coloca as preliminares da contestação. Ou seja, eu posso alegar a inexistência ou nulidade da citação como preliminar de contestação, eu posso alegar a incompetência absoluta e relativa, a incorreção do valor da causa, a inépcia da petição inicial, conexão, a incapacidade da parte de efeito de representação ou falta de autorização, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de autoridade de justiça. Por exemplo, na minha preliminar, eu aleguei a inexistência ou nulidade de citação, ou seja, eu não fui citado devidamente. O que eu faço? Eu coloco como preliminar de contestação. Olha, juiz, eu não fui citado da maneira correta, eu não recebi aquela citação e tudo mais. Nesse caso, eu posso reclamar isso na minha contestação como uma preliminar de contestação. Já as defesas materiais, seriam as prejudiciais de mérito. Essas preliminares, elas são sem resolução do mérito, ou seja, quando eu falo sem resolução do mérito, eu não estou entrando no mérito da causa ali, eu não estou lendo aqui, vamos supor que aqui é o processo na minha mão, eu sou o magistrado, e eu arquivei o processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito significa que ele não leu, ele não viu o mérito, a matéria que está se debatendo, ele apenas viu a forma. Aquela forma estava errada, ou seja, não foi feita uma citação correta do reclamado, ou seja, então ele pode arquivar esse processo sem resolução do mérito, ou seja, sentenciar esse processo sem resolução do mérito. O que significa sem resolução do mérito? Que eu posso entrar com um novo processo arrumando aquilo que estava errado. Vamos supor que a petição inicial estava com o endereço errado da reclamada, ou seja, inexistência ou nulidade da citação. Já as defesas materiais prejudiciais de mérito são com resolução do mérito. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar perempção. Vamos supor que aquele caso é um caso perempto. Eu já entrei com 3 processos iguais, já aconteceu a perempção. Ou seja, eu não posso entrar com um novo processo reclamando aquela mesma coisa. Ou então, litispendência. A litispendência, se eu não me engano, é quando tem mais de um mesmo problema no caso, a coisa julgada. Vamos supor, a coisa julgada seria, eu entrei com um processo, o juiz já sentenciou aquele processo, já deu a coisa julgada, material e formal. Eu entro com um novo processo requerendo aquelas mesmas coisas. Então, o réu pode alegar, olha, juiz, o reclamante já entrou com uma petição inicial assim, já teve a coisa julgada e ele está requerendo novamente isso. Ou seja, isso não pode, isso seria uma prejudicial de mérito. Ou então a convenção de arbitragem também. Essas seriam as defesas materiais prejudiciais de mérito, ou seja, com resolução do mérito. Se o juiz sentenciar com a prejudiciais de mérito, o processo vai ser extinguido com a resolução do mérito, eu não posso entrar com um novo processo com esses mesmos pedidos, entendeu? Eu posso entrar com outro processo requerendo outras coisas, mas não com esse mesmo pedido. As defesas que podem ser alegadas após a contestação. De acordo com o artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu reduzir novas alegações quando relativos a direito ou ao fato superveniente, ou seja, depois que eu apresentei a contestação, aconteceu um fato novo, um fato superveniente, uma coisa inesperada, uma coisa
porque eu posso explicar essa força, esse fato superveniente, uma força maior, depois da apresentação da defesa, depois que eu já apresentei a contestação, aí sim eu posso fazer uma emenda à minha contestação, no caso. Ou então, novas alegações quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, como, por exemplo, a prescrição, porque aquele processo já está prescrito, e o juiz pode conhecer de ofício isso, que é o artigo 487, inciso 2 do CPC. Ou então, ao réu introduzir novas alegações quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Exemplo, a incompetência absoluta. Isso pode ser em qualquer grau de jurisdição. Se eu ver que aquele processo não era daquela vara, no caso, eu preciso, logo nesse momento, nesse instante de ofício, já mandar para a vara correta, porque isso é incompetência absoluta. Por exemplo, por exemplo, para vocês. Já as defesas materiais. Enfim. Ô, mãe, peraí, mãe, tô dando. Desculpa, gente. A defesa direta de mérito, o réu nega o fato constitutivo do direito do autor ou as consequências jurídicas objetivadas pelo mesmo. Por exemplo, a defesa direta do mérito seria, no caso, o reclamante requerer horas extras e o reclamado juntos os cartões de ponto comprovando que a jornada era irregular. O réu nega o fato constitutivo do direito do autor, porque o direito do autor, o fato constitutivo do direito do autor é aquilo que constitui o direito dele, e o réu cabe a ele impugnar os fatos distintivos, mais um que agora eu me esqueci, perdão, do direito do autor. Então, se eu juntei o reclamante requer horas extras, eu juntei a reclamada os cartões de ponto comprovando que a jornada era irregular, ou seja, eu debati aquilo que o reclamante estava falando, de maneira direta. Ele negou de maneira direta aquela prova do autor. E a defesa indireta de mérito é quando o réu não nega os fatos constitutivos do direito do autor, mas apresenta um novo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como, por exemplo, a prescrição ou a decadência. De acordo com a jurisprudência, a defesa direta de mérito, por exemplo, o vínculo empregatício, inexistência, defesa de mérito direta. Considerando o direito processual do trabalho, quando a parte reclamada nega o trabalho de forma geral, elaborando uma defesa de mérito direta seria o réu nega o fato constitutivo do direito do autor ou as consequências jurídicas objetivadas pelo mesmo, de maneira direta. Ele debate aqui. Incumbe exclusivamente ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ou seja, cabe a mim eu provar aquele fato que constitui o meu direito. Cabe a mim provar que eu não recebi as minhas horas extras, por exemplo. E tendo em vista que das informações prestadas em audiência, como bem pontuado pelo magistrado Acó, as declarações da testemunha autoral mostram-se frágeis e pouco convincentes quanto à comprovação de elemento realmente indicativo no diálogo entre os demandantes, ou seja, o, o autor, nesse caso, ele estava dizendo que não existia um vínculo empregatício, a inexistência do vínculo empregatício. Porém, com as declarações da testemunha autoral, mostraram-se frágeis, ou seja, não conseguiu comprovar aquilo que ele estava requerendo, foram pouco convincentes, quanto à comprovação de elementos realmente indicativos no diálogo entre os demandantes. Sendo assim, o que o juiz fez? Deve ser mantida a decisão que não reconheceu o alegado vínculo de emprego. O recurso foi conhecido e improvido. Ou seja, isso seria um exemplo de defesa de mérito direto, porque cabia ao autor provar o vínculo empregatício. Ele não provou, ele não conseguiu provar essa inexistência, no caso, que não havia esse vínculo com as testemunhas dele. Esse processo foi para a segunda instância, ele recorreu, como vocês podem ver, porém o recurso foi conhecido, porém improvido, porque as declarações das testemunhas foram fracas, foram frágeis, não conseguiu convencer o magistrado naquela audiência de instrução. Então, esse seria um exemplo de defesa direta de mérito. E essa foi a aula que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado na prova. Durante a semana eu vou preparar mais aulas, porque vocês vão ter a prova e tudo mais.
E muito obrigada. Boa noite. Boa noite não, boa tarde.